Querido, eu queria que vocês lessem comigo. Amém? Amém, igreja? Eu queria que vocês lessem comigo no livro de Mateus, capítulo 8, e de versículo de número 23. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Quantos acharam? Digo amém. Glória seja dada no nome de Jesus. Capítulo 8 e versículo de número 23. 8:23 de Mateus. Agradeço a Deus também por ter chegado aqui, conhecido mais pessoas novas nesse lugar. Amém? Hoje é noite de salvação, de libertação, de transformação, de conversão, de mudança. Amém? Hoje aqui nesse lugar aqui, basta somente eu e você crer na poderosa palavra de Deus. Amém? Posso ler? Olha para o teu irmão, diga assim, na hora da palavra. Diga assim, na hora da palavra, me faça um favor santo. Não converse comigo, porque hoje Jesus vai entrar no meu barco. Diga assim, Jesus vai entrar, bate no pé, diga assim, Jesus vai entrar no meu barco hoje. Ele vai entrar no meu barco. E ele vai entrar no barco hoje para mudar. Aleluia! Capítulo 8, versículo de número 23. O negócio hoje aqui é forte, viu? Existe o valente, mas existe o mais valente do que o valente. Você sabia disso? Existe o valente que rouba tuas forças, que te acorrenta, que tem te aprisionado. Mas existe um mais valente ainda, que te liberta, que te salva, que te muda, que te convence, que te transforma, que muda a tua vida. Somente você crê nessa noite. E eu queria que nessa noite a igreja prestasse bastante atenção na palavra, porque aonde Deus está falando, a igreja se cala. Amém? Capítulo 8, verso de número 23, que tem por epígrafo: Jesus acalma uma grande tempestade. Talvez você chegou aqui nessa noite com a mente perturbada, ou chegou aqui nessa noite com o coração aflito, coração angustiado, pensando em parar, pensando em desistir, acreditando que nada para a tua vida vai dar certo. Mas eu vim nessa noite de lá do Ibura para trazer uma palavra para a tua vida nessa noite e te dizer que aquele que é maior do que o homem, que é maior do que o céu, que é maior do que a terra, que é maior do que o mar, que é maior do que todas as coisas, ele está aqui nessa noite. E nessa noite ele quer mudar a tua história nessa noite. Ele quer entrar no teu barco nessa noite para dar uma direção na tua vida. Talvez nessa noite você vem aqui nesse culto dizendo: Deus, fala comigo, me dá uma palavra. E a palavra de Deus nessa noite, ela é uma espada. Diga assim, ela é uma espada. Ela é uma espada. Ela penetra a divisão da alma e do espírito e apta para decidir pensamento e intenção do coração nessa noite. Olha para teu irmão, diga assim: é hoje. É hoje. Diga assim: é hoje. Que a casa cai para Satanás. Diga assim: é hoje. A casa cai para Satanás nessa noite, porque a vitória é dessa noite. A vitória é tua. Receba aí nessa noite. A vitória é tua. A vitória é minha. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus nessa noite. Somente um versículo. Quantos versículos? Olha para cá. Olha para o pregador aqui nessa noite. Lê comigo aqui. O capítulo 8, verso do número 23. Que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Já fechei minha Bíblia. Fecha a tua que é assim agora. Olha para teu irmão, toca no ombro do teu irmão nessa noite. Diga assim: tu prepara, meu irmão. Olha para ele e diga assim: se prepara, meu irmão. Porque Jesus entrou. Ele para cá, cheio do carro. Pode sentar, irmãos. Eu quero dizer para você que nessa noite está me ouvindo. E também para você nessa noite que está aqui sentado. O Senhor nessa noite ele está aqui. A prova viva é que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está até. Ele está presente na tua vida, Ele está presente no teu viver, está presente na tua saúde, está presente nesse culto aqui nessa noite. Querido, a Bíblia Sagrada, porém, vai dizer que, segundo escreveu Levi, ou seja, o nome da Levi, o nome é Mateus. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no...
Ele entra no barco e decide ir a uma cidade chamada Gadara. Qual é o nome da cidade? Terra de filtros e libertação. A Bíblia diz que Jesus decide ir a uma cidade chamada Gadara. Preste atenção nessa noite. Se for o foco aqui nessa noite é a palavra. Jesus ele decide ir a uma cidade chamada Gadara. Ele entra no barco e junto com Jesus vai Pedro, Tiago, João, André, Felipe. A Bíblia diz que no meio do mar, olha para teu irmão e diga assim: não paro. Diga de novo: não paro. No meio você está, por que quer desistir nessa noite? Você está no meio, olha para teu irmão e diga assim: no meio. Olha para teu irmão e diga assim: no começo tudo é fácil, mas no meio vem a dificuldade. Pegou a visão dessa noite? Eu estou pregando para pessoas nessa noite que crê ainda no poder do Evangelho. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que entendem nessa noite o que eu estou falando aqui nessa noite. A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, ele vai lá para a popa do barco. E diz a Bíblia que no meio da trajetória, olha para teu irmão e diga assim: ele não perdeu a trajetória da tua vida não, irmão. Diga para seu irmão: ele não perdeu a trajetória da sua vida não. A Bíblia diz que no meio do mar levanta uma tão grande tempestade ao ponto de Pedro achar que ia perecer, que ia afundar, que o barco ia naufragar. E Jesus nessa noite está falando para a gente também que está no quarto, no terraço, na cozinha, do banheiro, assistindo essa noite, escutando esse aparelho sonoro. O Senhor nessa noite ele está dizendo: o teu barco não vai afundar porque Jesus está entrando hoje nessa noite. O teu barco não vai afundar porque Jesus nessa noite ele está entrando para mudar a tua história nessa noite. Jesus decidiu uma cidade chamada Gadara, porque havia um homem dentro daquela cidade que nem a polícia de Decapoli segurava, conseguia deter aquele homem. Mas Jesus ele diz assim: olha para teu irmão e diga assim: quem não consegue deter? Quem não consegue? Não é brabo? Eu quero ver um homem brabo nessa noite quando ele levanta a mão e entrega a vida dele para Jesus. A Bíblia diz que foi no meio. Olha para teu irmão e diga assim: é no meio. Diga para o seu irmão: é no meio. É no meio. Que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Olha para teu irmão, pega na mão do teu irmão nessa noite e diga assim: não para. Não para, não para. Não, meu irmão. Jesus está no teu barco, não desiste não. A Bíblia diz que de lá de Gadara soprou o vento. Quem soprou o vento? Satanás vê que Jesus estava vindo em direção com os discípulos. A Bíblia diz que ele disse: eu vou parar esse barco. Ele está dizendo: eu quero parar a tua vida, eu quero estacionar a tua caminhada. Ele está dizendo nessa noite aqui, Jesus está dizendo assim: eu estou entrando no teu barco nessa noite para mudar. O que eu estou fazendo hoje tu não sabe, mas tu vai entender o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. E o que me chama mais a atenção desse texto é que Jesus vai lá para a popa do barco. Agora pergunta-me: por que, pastor, Jesus foi lá para a popa do barco? Foi para provar a fé daqueles que estavam no barco com ele. Tem pessoas que não aguentam aperto, tem pessoas que não aguentam puxo. A Bíblia diz que Jesus vai lá para a popa do barco. Chegando na popa do barco, Jesus agora fecha os olhos. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente pensa que Jesus está dando fechado. Mas muitas vezes Jesus está dizendo: eu quero ver até onde você vai chegar. Mas olha para o teu irmão nessa noite e diga assim: abre a boca nessa noite para glorificar. Tu vai dar glória ou tu vai ficar entalado? Nessa noite Jesus está dizendo assim: eu entrei no teu barco nessa noite, não sei qual era a direção que você estava tomando. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo de número 1, está escrito assim: que do homem vem a preparação, mas a resposta vem da boca de Deus. Ei, crente, Deus te trouxe nessa noite, não toma direção precipitada. Ele está dizendo nessa noite: eu entrei no barco para mudar a tua direção, para mudar o teu rumo nessa noite. A Bíblia diz que no meio, olha para teu irmão, diga assim: está perto. Isso é para que crente que crê nessa noite, aqui diga assim: está perto. Jesus está falando para a gente aqui nessa noite: está perto de eu te abençoar, está perto de eu mudar o cativeiro, está perto de eu mudar o quadro. A Bíblia diz que no meio da trajetória, no meio da direção, sobreveio de lá de Gadara um tão grande tempestade. Olha para teu irmão, diga assim: não se preocupa, meu irmão. Não se preocupa, meu irmão. Balança ele nessa noite, diga assim: não se preocupa, meu irmão. Não se preocupa. Eita tempestade tremenda tu está passando. A Bíblia diz que a tempestade se levanta, as ondas começam a querer cobrir o barco. Olha para teu irmão, diga assim: tem coisa Que acontece na minha e na tua vida para querer passar por
por cima de mim e de você. Agora olha para teu irmão nessa noite e diga assim: quem está se levantando? Quem está pensando que vai passar por cima de mim e de você? Quem está entendendo nessa noite? Quem pegou a visão, levanta a mão para glorificar nessa noite. Olha para teu irmão nessa noite e diga assim: quem está pensando que vai passar por cima? Não vai passar por cima não. Sabe por quê? Pergunta-me por quê, pastor? Porque lá na ponta do barco tem um que comanda a tua vida. Lá na ponta do barco tem um que tem a direção do teu barco nessa noite. A Bíblia diz que no meio do mar se levanta uma grande tempestade. Se o povo de Pedro pensar que ia perecer. Olha para teu irmão e diga assim: tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Mas está pensando que tu vai parar. Olha, Satanás está pensando que tu vai parar. Satanás está querendo se levantar. Olha ele se levantando nessa noite na tua vida. Chegasse aqui nessa noite pela misericórdia e disse assim: Deus, fala comigo daquele lugar, porque eu não aguento mais. Olha para teu irmão e diga assim: está perto. Diga para ele: está perto. A onda vem e vai. A prova vem e passa. Olha para teu irmão e diga assim: a tempestade não vai te matar. O vendaval não vai te parar. Pegou a visão nessa noite? Satanás está pensando que vai parar você. Satanás está pensando que vai ficar por cima de você. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus foi lá na tampa do barco. Olha para teu irmão e diga assim: entra no barco. Entra no barco. Entra no barco. Diga para esse irmão: entra no barco. No meio do mar, o diabo disse assim: eu vou parar. Eu vou afundar esse barco. Ele não vai chegar aonde ele quer chegar. Jesus decidiu ir e chegar numa cidade chamada Gadara. Está escrito lá no capítulo 5 de São Marcos. Olha para teu irmão e diga assim: te prepara, meu irmão. Porque alguém do outro lado. Deixa eu ver se a igreja pegou a visão. Diga assim: alguém do outro lado. De novo, alguém do outro lado vai ver você chegar. Aleluia. Deixa eu ver se você está entendendo nessa noite. Alguém do outro lado vai ver você chegar. Satanás está se levantando de todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava lá na tampa do barco. Mas o que me chama a atenção desse texto, sabe o que é? Pergunta bem o que, pastor? É que enquanto Pedro estava calado, olha para cá. Enquanto Pedro se calou, Satanás estava se andando dentro do barco. Pegou a visão? Balança teu irmão nessa noite. Eu vou descer a revelação aqui da palavra. Olha para teu irmão nessa noite. Balança aí e diga assim: enquanto Pedro se calou, Satanás estava se andando dentro do barco. Estava mandando vento dentro do barco. Estava levantando a tempestade dentro do barco. Agora olha para teu irmão e diga assim: pega essa visão dessa noite, meu irmão. Mas quando Pedro tomou uma atitude, tem coisa na vida da gente que a gente tem que ter atitude. Tem que ter ação nessa noite. Olha para teu irmão e diga assim: tem ação e tem atitude. Enquanto Satanás estava mandando vento, Pedro estava calado, somente recebendo vento e tempestade. Olha para teu irmão e diga assim: até quando? De novo, até quando? Você vai ficar no culto como esse, de boca fechada, língua cerrada. Abre essa boca nessa noite para glorificar aquele que pode, aquele que faz, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que muda. A Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto Pedro se calou, Satanás se mandou dentro do barco. E quando Pedro não despertou Jesus, o comando estava de Satanás. Mas olha para teu irmão e diga assim: nessa noite, a casa caiu para Satanás, porque você vai começar a dar glória agora. Olha para cá, sério, Paulo. A Bíblia diz que quando Pedro calou-se, Satanás se lembrou da situação. Mandou tempestade, mandou barco. Mas quando Pedro se levantou, olha para teu irmão e diga assim: se levante, meu irmão. Se levante. Tu tá no meio, tu tá perto. Quem tá no meio tá perto. Quem tá no meio tá pertinho. Olha para teu irmão e diga assim: tá pertinho. Diga para teu irmão e diga assim: quem te viu, quem te vê. Tá bem pertinho da tua vitória. Por isso que Satanás está querendo parar você no meio. Pode dizer: levanta a mão nessa noite. Tá perto, tá perto. Olha para teu irmão e diga assim: tá perto, meu. Tá perto, meu. Perto, glória a Jesus. Quando Pedro se levanta e vai até Jesus, você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando Pedro se levanta e vai até Jesus? Eu quero dizer para alguém nessa noite aqui que Jesus está dizendo para você: vai até Ele. Até quando você vai passar por vento? Até quando você vai ficar levando tempestade na sua vida? Jesus estava lá na tampa do barco, mas
ele estava esperando você chegar até ele. Ele estava esperando Pedro ir chegar até ele para despertar. No Salmo 12, versículo 5 está escrito assim: por causa do gemido, do sofrimento, do aperto, do acuso, dos necessitados, o Senhor me levantarei do trono. Jesus nessa noite está dizendo: eu quero que você venha até mim. A Bíblia diz que quando Pedro levanta e vai até Jesus, se você parar para analisar esse texto, você percebe que esse texto está falando de salvação. Sim, não? Olha para teu irmão nessa noite e diga assim: está chegando algo para a tua vida essa semana agora. Jesus está dizendo para alguém nessa noite aqui: ei, para onde eu vou te mandar, tu vai ter que passar por vento. Diga para teu irmão: sabe por que você está passando por esse vento? Diga para seu irmão: sabe por que você está passando por esse vento? Essa tempestade está se levantando. Tempestade não mata ninguém, vento não mata ninguém, mas aperfeiçoa e prepara. Eu quero dizer para alguém nessa noite, tá aqui, o Senhor deixa eu posso vir. Diga para seu irmão: essa semana que vai entrar agora, Jesus vai ter um encontro. Você crê nesse encontro? É bíblico ou não? Pedro foi ter com quem? Olha para mim aí. O quê? Com Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: vai ter encontro de Pedro com Jesus. Você está pensando que Jesus vai deixar passar, vai perder de vista? Você está pensando que Jesus vai deixar você passar? A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro levanta e vai ter com Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele disse: mestre. Olha para teu irmão e diga assim: os ventos, as tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas, é para a gente buscar e despertar a atenção de Jesus para nós. Quando Pedro vai até Jesus, ele disse assim: Senhor, desperta, acorda, porque nós vamos perecer. Você não está vendo que o barco está afundando? Quem está entendendo nessa noite, levanta a tua mão para glorificar o Senhor. Ele olha para Jesus e disse assim: Senhor, desperta, Senhor, tu estás vendo que o barco azul nos vendo para o contrário, o barco está afundando. O diabo está pensando que a tua vida vai parar por aqui. O diabo está pensando que vai parar você no meio. Tem momento na sua vida que você nem vai para frente, nem vai para trás, não sabe nem o que está acontecendo na tua vida. Você nem vai para frente, nem vai para trás e fica no meio. O barco parou aonde? Capítulo 8, versículo 24, 26, parou no meio. Sim, não? Agora olha para teu irmão que achou e diga assim: irmão, diga para ele: irmão, a tua vida hoje anda. Diga de novo: a tua vida hoje anda. Então o que estava parado na tua vida só foi até hoje. Só pode crer. Semana que vai entrar vai ter aquela da sul de Camarácia. A chuva de Camarácia. Semana que vai entrar agora. Olha para teu irmão e diga assim: tua vida estava parada até hoje. Diga para seu irmão: foi até hoje. E eu vou profetizar a Bíblia aqui, viu? As portas fechadas só foi até hoje. Nem andava nem ia para frente, ficava no meio, só foi até hoje. Olha para teu irmão e diga assim: teus pés vão pisar aonde? Diga assim: aonde eles nunca pisaram. Você sabe o que esse texto está falando? De viagem. Olha para teu irmão e diga assim: Deus tem viagem para você, meu irmão. É necessário tu visitar alguém do outro lado da tua parentela. Tu está entendendo a visão dessa noite? Para que Jesus te trouxe aqui nesse lugar aqui? A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus estava atravessando do mar da Galileia para a cidade de Gadara. E no meio da trajetória, diga assim, no meio da caminhada, no meio da trajetória, o diabo vai te parar. Vai não, meu irmão. Ele pode mandar vento, meu irmão. Pode mandar tempestade, mas não vai te parar, não. Oh, glória! Quando Pedro vai até Jesus, olha para teu irmão e diga assim: o segredo de você chegar aonde teu coração quer chegar. Diga de novo: o segredo de você descer, de você caminhar
Que você chegando, você quer chegar, o segredo é despertar Jesus. O segredo é despertar Jesus. Quem está entendendo nessa noite, levanta a mão para glorificar. O segredo é despertar Jesus. Jesus estava na polpa do barco. Estava de olho fechado. Mas será que ele não estava vendo tudo? Salmo 139, Salmo não tem capítulo, Salmo só tem versículo. Olha o salmista Davi diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Você sabe o que o salmista quis falar? Da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. Onisciência porque ele te sonda, onipresença que ele está presente, onipotente que tem o poder de libertar alguém da tua parentela ainda hoje, se tu me crer. Jesus sabia que de Gadara sobrevia vento e tempestade para parar o barco. E o Senhor nessa noite ele está falando para mim e para você nessa noite. Quem tem Espírito ouça. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha para teu irmão e diga assim: vai haver calmaria. Vai haver. O que está agitado. Diga assim: a vida se está chegando nessa noite. A tempestade que está se levantando. E se levantando e quase você perdia, viu, o controle, viu? A tempestade levantou tanto na sua vida que quase que você perdeu a direção. E Jesus nessa noite te trouxe aqui para dizer: hoje eu entro no teu barco. Hoje Pedro vai ter que ter um encontro. Olha para teu irmão e diga assim: te prepare, irmão. Haverá encontro de Pedro com Jesus. Eu não sei. Haverá encontro de Pedro com Jesus. Diga para seu irmão nessa noite: Jesus ainda está no controle. Balança teu irmão nessa noite e diga assim: Jesus ainda está no controle. Olha para teu irmão e diga assim: ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle. Ele está no controle do teu barco nessa noite. Teu barco não vai afundar não, meu irmão. A tempestade pode vir. Ei, as ondas podem vir, vindo pode soprar no contrário. Mas ele não vai afundar. A Bíblia vai dizer que quando Pedro chega para Jesus, ele disse: mestre, desperta porque o barco vai afundar. Eu convido a igreja para se pôr de pé nessa noite. Se pôr de pé. Ela é bem que é o cenário que acaba subindo me como na sombra da primitura me caço e da manavácia. Alabara como nasço e da caminérida. Eu quero dizer para você nessa noite: olha para teu irmão e diga assim: a partir de hoje, não fique mais parado. Deus está falando no coração de alguém. Diga assim: a partir de hoje, não fique mais parado. Porque o que estava parado só foi até hoje. O processo vai andar. O que Jesus está falando nessa noite aqui. Vai andar. Eu não sei para quem é essa palavra nessa noite, mas tem direção certa. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro desperta Jesus. Jesus se levanta. Olha para teu irmão e diga assim: hoje Jesus se levantou ao teu respeito. Pergunta se teu irmão entendeu. Acho que não entendeu não, que continua com a boca gravada, essa língua de ferro. Abre essa boca dessa noite. Dá um brado na ele se levantou. Escute, Jesus estava na polpa do barco. Quando Jesus se levanta, ele olha e percebe a situação. Diga para esse irmão: você está pensando? Diga assim: você está pensando? Que ele não está vendo. A tempestade. O vento. E a paralisação espiritual que você está dando. Pegou o reflexo, né? Acho que levar como um trequeminérica. Estou dizendo que gente está andando agora, vai começar a andar, viu? É uma paralisia espiritual terrível. Nem ia para frente, nem ia para trás. Nada dava certo, ficava emperrado no meio. Olha para ele nessa noite, olha para ela nessa noite. Diga: você está preparado, meu irmão? Está preparado? Porque a paralisação espiritual só foi até hoje. Deixa eu ver se a igreja pegou a visão nessa noite. A paralisação espiritual só foi até hoje. Agora pergunta me: por que, pastor? Porque Jesus se levantou nessa noite da situação. Tem gente que já está entendendo
nessa noite. Tem gente que o coração já se alegrou nessa noite. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus levanta, ele observa a situação que estava dentro do... Ele está observando essa noite. Ele já percebeu que você não tem mais força. Ele já percebeu que você não tem mais força, que você já chegou nos seus limites. Ele já percebeu que você chegou no seu limite. Diga para seu irmão, Jesus já viu, irmão. Jesus já viu, meu irmão. Teu limite chegou até hoje. Eu estou vendo Deus entrando aqui nessa noite, na situação de gente nessa noite aqui. Bota a mão no ombro do teu irmão nessa noite, diga assim, te prepara. Porque o melhor não está no começo, não está no meio. O melhor está no final, que vai acontecer. Na semana que vai entrar, levanta a mão. Ela é a barra, série, terra, camaço. A Bíblia diz que quando Jesus levanta, ele olha para o vento. Eu estou conjecturando aqui, Jesus olhando para o vento, dizendo tudo é maior do que eu. Então atleta aqui. Olha para cá. Eu estou conjecturando aqui, Jesus olhando para o vento e dizendo assim, tudo é maior do que eu, te aquieta. Olhando para a tempestade e dizendo, tudo é maior do que eu, se acalma. Ele deu ordem a duas coisas parar, sim ou não? Ele está parando nessa noite, duas coisas da tua vida para te dar vitória. Vai ser duas coisas novas daqui a 2 dias vai acontecer dentro desse lugar aqui na vida de alguém. Levanta a mão dessa noite, se fosse você não ficava de glória a Deus! Glória! E a pessoa igual vai estar sentindo a presença do mestre nessa noite. Ela é cansada, alá que me coma nériga céu. Diga para seu irmão nessa noite, ele entra hoje. Entra hoje! Toque nele nessa noite, diga assim, é hoje, meu irmão. É hoje, é hoje, é hoje! Jesus de Nazaré, o nome de Jesus significa eu posso, eu faço, eu tenho poder, eu tenho domínio, eu sou maior do que o homem, eu sou maior do que o céu, eu sou maior do que a terra, maior do que o presidente. Eu louvo a Deus porque ele é, eu louvo a Deus porque ele diz assim para o mar, te acalma-te mar, e o mar se acalma. Eu louvo a Deus porque ele diz acalma-te vento e o vento se acalma. Eu louvo a Deus porque a última palavra é vinda da parte de Deus. Provérbio capítulo 16, versículo de número 1. A Bíblia Sagrada vai dizer, segundo escreveu Salomão, filho de Davi, neto de Jessé Belemita, ele disse assim que no coração do homem, Deus projeto, Deus plano. Agora olha para a pergunta e diga assim, a casa caiu para Satanás nessa noite. Deus projeto, Deus plano, Deus faculdade. Deus projeto, Deus plano, Deus sonhos não vai ser frustrado. Balança o teu irmão nessa noite e diga assim, vai dar glória, vai ficar entalado. Vai dar glória, vai ficar entalado. Glória a Jesus! Ela é camaça e derevassia. Ela é muito ação. Jesus está dizendo, a paralisia espiritual sofreu até hoje. Quando Jesus levanta, a Bíblia diz que Jesus olha para o vento, olha para o mar, ele dá uma ordem. Agora olha para teu irmão e diga assim, ou tu vai glorificar, ou tu vai ficar com essa cara de morto e de fruto. Nem Maria Madalena quando chegou no sepulcro está querendo você nessa noite. Maria quando chegou no sepulcro para chorar, o anjo está ali perto da porta assim, assim, Maria, levanta Maria, porque quem tu procura já não está mais aqui, ele já ressuscitou. Eu vou dizer, o pastor ressuscitou o quê? Ressuscitou com a fé nessa noite. Ressuscitou com a esperança nessa noite. Ressuscitou com a saúde nessa noite. A Bíblia vai dizer que quando Jesus levanta, ele olha e ele dá uma ordem. Glória a Deus! Olha para teu irmão e diga assim, aquilo que Satanás projetou. Aquilo que Satanás projetou. Nessa noite está indo à falência. Levanta a mão pentecostal nessa noite para glorificar o Senhor. Aquilo que Satanás projetou nessa noite está indo à falência. A Bíblia, porém, vai dizer que quando Jesus levanta, eu estou sentindo Jesus no arraial. Eleve a céu, decala a céu e derema na vácia. Ela procura um que me toga. Ai, a churi me cala da tua, me terra, a churi de vácia. Eu estou vendo Jesus no comando dessa noite. Ele está dizendo a ordem é minha, o controle é meu, a situação está nas minhas mãos. Olha o que Jesus está falando dessa noite, a ordem é minha, o controle é meu, a situação está na minha mão. Isaías vai dizer que nunca viu um Deus tão grande como esse. Acompanhe todos os moradores da palma da sua mão e que a terra é o escabelo dos seus pés. A Bíblia, porém, vai dizer que quando Pedro desperta, acorda
Jesus se levanta. Anda. Olha para teu irmão, diga assim, ele estava sentado. Ele estava sentado. Até agora. Até agora. Mas quando a igreja começa a fazer barulho, quando a igreja começa a fazer barulho, quando a igreja começa a glorificar, que a glória sobe, glória desce, meu querido, a Bíblia porém vai dizer que quando Jesus se levanta, ele escuta o clamor de Pedro, dizendo, mestre, acorda, porque vamos perecer. Olha para teu irmão, diga assim nessa noite, prepara. Glória a Deus. Jesus tem ouvido o teu clamor. Ele é fácil. Na comanda é basura, me canta na manavassa. Lá basura, peca, basura, é manassa. Jesus ouviu o clamor de Pedro. Diga assim, ele tem ouvido o teu clamor. Agora deixa eu dizer algo para vocês, Satanás, ouvir essa noite. Ele ouviu o teu clamor. Porque tu dissesse para Deus, Deus está chegando ao meu limite. Está chegando o meu limite, eu não aguento mais. Eu faço porque tenho que fazer, mas dentro tudo tu sabe que eu não aguento mais. Olha para teu irmão nessa noite, diga assim, não te preocupa mais. Não te preocupa mais. Diga para seu irmão, não se preocupe mais. Se preocupe mais. Porque dessa noite eu estou me arrepiando todo aqui, pastor. Eu ainda não comecei a me arrepiar porque você não entrou no culto ainda. Você entrou no ambiente, mas no culto você não entrou ainda. Glória a Deus. Fechado, querido. Quando Pedro clama, Jesus ouve. E quando ele ouve, há uma ação. Diga assim, toda ação. Toda ação. Diga assim, toda ação. Toda ação. Tem uma reação. Quando Pedro clama, Jesus se levanta. Olha para teu irmão e diga assim, Jesus hoje se levantou. Ele está de pé nessa noite. Levanta a cavaçada da laça. Ele está de pé nessa noite. Agora, vamos conjecturar que eu quero encerrar. E quando Pedro calou, o diabo disse, quem manda no barco sou eu. E quando Pedro não foi até lá, o diabo disse, quem manda sou eu ainda na situação. Mas quando Pedro se levanta, olha pra cá, tem coisa na minha vida e na tua vida, que eu e você tem que tomar uma ação, tem que ter reação. Quando o diabo vê que você para, quando o diabo percebe que você está com medo da situação, está sentindo o vento, está parando, quer prosseguir, olha para teu irmão, diga assim, a paralisia foi até hoje. Paralisia foi até hoje. Porque eu estou vendo gente nessa noite caminhando. Glória a Deus. Quando Pedro clama, Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, ele dá uma ordem. Diga assim, hoje está descendo a ordem na vida de Pedro. Agora, vamos conjecturar, vamos textualizar esse texto aqui. Olha para mim aqui. A ordem foi para Pedro, hoje que estava com Pedro. Pegou a visão? Quem foi despertar o mestre? Foi Pedro ou os demais? A Bíblia fala que foi Pedro. Mateus 8, 23, São Marcos capítulo 5, versículo 42, Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha para teu irmão, diga assim, a ordem. A ordem. Não é para quem fica de boca fechada. Pegou a visão, meu irmão? Pegou a visão lá atrás de vocês aí? A ordem não é para quem está de boca fechada. A ordem é para quem está clamando. A ordem é para quem faz barulho. A ordem é para quem glorifica o nome dele. A Bíblia diz que quando ele clama, Jesus se levanta, Jesus se levanta. Jesus se levantou e disse assim, homem de pequena fé. Glória a Jesus. Olha para teu irmão e diga assim, ele sabe. Ele sabe Que a tua estrutura que a tua estrutura está muito abalada. está muito abalada. E a tua fé, E a tua fé, muitas das vezes, todas as vezes, parece uma gangorra. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Pegou a visão? Quem está entendendo nessa noite aqui, levanta a mão para glorificar. glória a Jesus. Jesus olhou e disse o quê? Estende a mão. Diga assim, as mãos do Senhor As mãos do Senhor está estendida está estendida na vida de alguém. na vida de alguém. E o encontro, ele vai chegar. Diga assim, ele vai Ele chegar. vai chegar. Diga assim, ela vai chegar Ela vai chegar. até os pés do Senhor para despertar. Porque quando a gente não vai, Jesus permite de Gadara vivendo e vir tempestade, ao ponto da gente chegar até ele. Jesus levanta, estende a mão e barulho.
Está descendo uma ordem hoje, pastor. É hoje, agora. Diga assim, agora está descendo uma ordem. Não sei o que estava parando você. Não sei o que estava fazendo você entrar em depressão. Não sei o que estava fazendo você parar. Você nem ia para frente, nem ia para trás. Nada dava certo, nem tampouco dava errado. Era aquela paralisia espiritual. Diga assim, mais hoje que eu estou saindo da paralisia espiritual. Está saindo. Hoje tu vai ver as coisas a partir de amanhã. Diga assim, a partir de Meu amanhã. Deus, a partir de amanhã. Diga assim, vai haver um sinal. Vai haver um E da sinal. terça para quarta Esse é pra quarta. haverá novidade. Quem crê nessa noite, levanta a mão. Ai, a chuva de câmara, aviação. A Bíblia diz que ele disse, acaba de vento e a queda de mar. Olha para teu irmão, diga assim, alguém Alguém dentro do barco dentro do barco. vai ter que ficar admirado. Fica admirado. Olha para teu irmão, diga assim, alguém vai ficar admirado. Alguém vai ficar admirado. Jesus não vai fazer fora, vai fazer dentro. Acha dentro da tua casa, não sei qual meio. Ela é legal, sabe como, narachuri de basta. A Bíblia diz que ele disse, acaba de vento e a queda de mar. E os homens disseram que obedece. Que até o vento e o mar, quando ele fala, obedece. Diga assim, o Deus obediente. Deus obediente. Diga assim, o Deus obediente vai começar Vai começar. a obedecer. Porque a gente é carne, não aguenta vento de tempestade e prova. Olha para teu irmão e diga assim, vai chegar até Jesus. Até Jesus. Porque nessa noite Essa a ordem foi dada. Diga assim, a ordem foi dada. Aguarda a surpresa, haverá salvação por esses dias. Eu não sei se você está entendendo. O encontro dessa noite está sendo hoje na vida de alguém. A Bíblia diz que aqueles homens disseram, Pedro, que obedece. glória. Quando ele fala, tem coisa que a gente fala e o jovem não ouve, a jovem não ouve, o esposo não ouve, a esposa não ouve. Mas tem coisa que quando Jesus quer evangelizar, deixa eu ver se a igreja pegou a visão. Olha para teu irmão e diga assim, a partir de hoje se cale, viu? A partir de hoje se A partir de hoje se sente. Porque a voz que ele vai ouvir não é mais a sua voz. Quem está entendendo essa noite, levanta a mão para glorificar. glória a Deus. A Bíblia diz que saiu uma e os homens ficaram admirados dizendo que obedece. Que até o vento quando ele fala obedece. Olha para teu irmão e diga assim, vai haver calmaria. Vai haver Vai calma. haver sossego. Vai haver paz. Não está dando dor de cabeça, vai parar. Diga assim, vai parar. Eu estou pregando nessa noite, estou liberando a tua profecia nessa noite, na vida de alguém nessa noite aqui. Diga assim, Deus vai parar alguém por tua causa. Preparar alguém. Deus vai mandar calmaria para a tua casa nessa noite. Jesus está dizendo assim, ei, ele ainda manda no vento. E muitas das vezes dentro de casa é aquele vento. Se deixar quebra tudo. Muitas das vezes dentro de casa é aquela tempestade, se levanta, chega, cresce dentro de casa. Olha para teu irmão e diga assim, irmão. Diga assim, irmão, nessa noite, a onda que era grande vai ter que passar para baixo. O vento que está valendo vai ter que baixar, porque quem manda na tua vida é Jesus ainda, quem manda na tua casa é Jesus ainda, quem está no teu barco é Jesus ainda. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma fonte. E Deus, eu queria perguntar nessa noite aqui, quantas pessoas tem aqui não evangélica? Levanta a mão para a gente conhecer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, Ué, 6. E eu queria nessa noite aqui, eu não poderia terminar esse culto. Eu queria que vocês viessem até aqui na frente, eu queria orar por vocês. As pessoas do Evangelho, eu queria que vocês viessem até aqui na frente, por gentileza. A Bíblia diz que nem por força, Zacarias capítulo 4, versículo número 6, nem por força e nem por violência. quantas pessoas entrou? Mas eu queria nessa noite somente fazer uma Entrou pergunta a 5, 6, vocês. depois diminuiu. Jesus Cristo, ele é bom ou ele é ruim? Bom! Quero escutar. Uma coisa boa vocês pegam ou jogam fora? Hã? Uma coisa boa vocês pegam ou jogam fora? Eu quero dar Jesus para vocês nessa noite. Quem quer Jesus nessa noite? Levanta a mão. Não é bom? Não é uma coisa boa? Quem quer ele nessa noite? Pastor, eu tenho medo de eu levantar a mão aqui, pastor, e amanhã eu saí. O dia da manhã, Provérbio capítulo 16, não nos pertence, mas pertence a Deus.
E eu queria perguntar a vocês nessa noite. Se alguém de vocês aí nunca vai ver assim, eu tenho coragem. Mas eu quero ver a coragem agora, levantar a mão e dizer, Pai, eu te quero. Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E Jesus está dizendo aqui nessa noite para alguém. É hoje, nessa noite, que Ele quer mudar. Quem está aí nessa noite? Levante a mão. Feche teus olhos nessa noite que a gente vai orar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite. Senhor, nessa noite, Senhor, te apresenta essas vidas, Pai. Vidas na qual o Senhor derramou seu sangue na cruz de Gólgota. Até o Senhor derramou seu sangue na cruz de Calvário. Senhor, nessa noite essas vidas são preciosas para ti, Senhor. Senhor, nessa noite repreenda, Senhor, o vento e a tempestade. Senhor, para que haja, Senhor, calmaria. Pai, nessa noite, Senhor, que o teu sangue, Senhor, tem poder sobre essas vidas. Pai, nessa noite, Senhor, meu Pai, cobre essas vidas, Senhor, com o teu sangue. Senhor, bendito e eterno, Pai da glória, Senhor dos céus e da terra. Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor, meu Pai, de bala perdida, criminalidade, coração mau e perverso, sanguinário. Ó Deus, esconda esse povo no teu esconderijo. Livra, Senhor, meu Pai. Ó Deus, visita, Senhor, meu Pai, que o teu Espírito rasca nós nessa noite. Ó Deus, visita, Senhor, essas mentes, esses corações, ó Pai. Ó Deus, repreendendo, Senhor, fechando, Senhor, meu Pai, a boca, Senhor, do leão. Repreendendo, Senhor, toda a ferramenta do aniversário sobre essas vidas. Cancelando, Senhor, meu Pai. Nós decretamos, ó Pai, a falência, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, meu Pai, do aniversário, do valente contra essas vidas. Olha Deus, abençoa, Senhor, nessa noite. Pessoas que entraram, Senhor, com dor de cabeça. Olha Deus, dores das pernas, Senhor, meu Pai, dores na coluna nessa noite. Nós repreendemos todas as enfermidades agora. Nós cancelamos agora. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que os teus anjos nessa noite, Senhor, desça sobre este ambiente agora. Em tua nuvem, Senhor, de glória. Que a nuvem de glória desça sobre essas vidas dessa noite, Senhor. Ó Deus, esse povo, Senhor, meu Pai, que pertence, esse povo é teu. Se não veio, Senhor, meu Pai, de outro aprisco, que ainda não foi, Senhor, meu Pai, chamado, Senhor. Mas creio, Senhor, meu Pai, que o Senhor é Deus de oportunidade. E nessa noite eu abençoo essas vidas desde agora e para todo sempre. A igreja deixa. Amém. Glória seja dada em nome de Jesus, amém? E aqui desde já, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que ouviu a palavra do Eterno, amém? Glória a Deus, né? A palavra foi pregada, né? O que é concluir? A Bíblia diz que é tudo que legal, Pai. Concluir, vá.